Julinho Bittencourt, bem-vindo! Salve! Tudo bem? Tudo bom? Salve! Vamos aí. Julinho, que uma semana que começou triste, né? Com muitas tristezas, aliás, nessas 2 últimas semanas. A chacina, na semana passada, a gente falou até do Lô Borges, que estava internado, e ele, na segunda-feira, já começamos a semana com essa perda, né? Do Lô Borges. Pois é, uma perda imensa e assim, a gente pode falar nisso depois, eu não sei se você quer que eu comece pela capa, mas inclusive as próprias redes, a reação das redes foi uma grande surpresa, o que significou, o que significa o Lô Borges e o Clube da Esquina para o Brasil, para as pessoas de uma maneira geral, né? Mas vamos começar pela capinha lá, pela capa com os 2 meninos, porque ela define bem o que foi, o que é o Clube da Esquina, tá aí. Inclusive um detalhe, essa capa, o Milton Nascimento tal, e o Lô Borges, o Milton já era um cara famoso quando foi gravado esse disco. Em 1972, ele já era o autor de Travessia, de Sentinela, de um monte de canções famosas e tal. Já era o Milton Nascimento, enfim. E ele disse, eu quero fazer um álbum duplo com esse menino aqui, que era o Lô Borges, que tinha 19 anos, tinha 19 anos na época, nunca tinha entrado num estúdio na vida. Imagina, né? E assim, tem 2 coisas inéditas aí. O Lô Borges nunca tinha entrado no estúdio na vida, era um menino, e a música brasileira nunca havia feito um álbum duplo. E o Milton Nascimento disse, eu quero fazer esse disco com esse menino. E aí a gravadora disse, não, que não. Ele falou, se vocês não fizerem, eu vou para outra gravadora. Trucou. E aí a EMI, na época, pegou e fez. Né? Aí, o que era o Clube da Esquina? E isso que é importante entender antes de explicar a capa. Né? O Clube da Esquina era um coletivo de artistas, mesmo, né? Que se estendia de Minas para o Rio de Janeiro e para vários outros lugares do Brasil. Assim, a gente ouve falar muito em coletivos hoje, né? E eles já faziam isso na época, né? Tinha o pessoal do Clube da Esquina lá, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, do bairro Santa Teresa, onde o Lô Borges, que era menino, ficava tocando violão. Aí tinha, no Rio de Janeiro, um coletivo de poetas chamado Nuvem Cigana, que tinha o Ronaldo Bastos, letrista, o Chacal. Tinha um fotógrafo artístico que acabou fazendo várias capas também, que era o CAF, que era um cara genial, ele foi o autor dessa foto. Um dia estava viajando o Ronaldo Bastos, que era do Nuvem Cigana, e o CAF, o fotógrafo, para a região de Nova Friburgo, por coincidência que ele estava falando agora há pouco, né? Glauber Braga. O Glauber Braga estava falando agora há pouco. Aí eles passaram perto de um campinho de futebol e estavam esses 2 meninos. Um deles comendo um pedacinho de pão e o outro sentado, né, com essa cara brava e tal. O CAF sacou a câmera e fotografou. Pá! Tirou a foto. Né? Fizeram essa foto que acabou virando uma foto icônica, talvez seja uma das capas mais lindas da história da indústria fonográfica brasileira, né? Esses cuidados com as capas dos discos que eles tinham também, os mineiros, remete muito aos Beatles, além da influência musical também, que é o cuidado com as capas e tal, né? Bom, tem um detalhe aí. Que era o Milton criança e o Lô Borges criança, antigamente. Muita gente achou que eram os dois e tal. Não era. Em primeiro lugar, a diferença de idades dos dois é muito maior. Se vê aí, o Milton tinha em torno de 20 anos e o Lô Borges 10. Na hora que você olha assim, você nem se liga, né? Sim. E outra coisa, a capa que eles bancaram e que a gravadora esperneou não tinha esse nome aí em cima à esquerda, Milton Nascimento, Lô Borges, Clube da Esquina. Isso aí a gravadora colocou numa reedição, meio a fórceps, porque não era assim, a capa era só a foto. E os executivos das gravadoras ficavam doidos, mas como a foto de 2 meninos sem nenhum nome, sem nada na capa, isso não vai vender, isso não vai dar certo e tal. No fim, fizeram. Bom, essa capa que está aí, ó, sem a foto. Sem a foto. Isso, é assim, a capa original é assim. Quando o Clube da Esquina fez 40 anos, isso faz 10 anos agora, né? O jornal Estado de Minas, né? Numa grande reportagem, e aí vai um orgulho nosso de jornalista, tal, eles pegaram e foram.
O repórter foi para a região, infelizmente eu não achei o nome do repórter aqui, ele foi para a região de Nova Friburgo procurar pelos 2 meninos. E começou a perguntar daqui, perguntar dali, de lá, até que achou uma senhora que falou, eu vou pegar o nome certinho deles aqui, uma senhora que virou e falou, eu sei quem são, esses aí, eles são cadê o nome aqui? O Zé Antônio Rimes, o Tonho, e o Antônio Carlos Rosa de Oliveira, o Cacau. Um deles repositor de supermercado e o outro trabalha como jardineiro, pessoas humildes, né, que viviam ainda ali na região, né, trabalhavam próximo da fazenda. A capa do disco, Julinho? Não. Não, aí, quando o repórter encontrou com os dois e mostrou a capa, o Cacau, se eu não me engano, um dos dois virou e falou, olha, eu vi essa capa numa loja e cheguei a achar que podia ser eu. Eles não tinham nem foto deles na infância, tal. Foi essa senhora que reconheceu, né? Eu sei que os dois, Rová e Dri, os dois e ouvintes queridos, eles nunca tinham ouvido falar de Milton Nascimento, de Lô Borges, muito menos do Clube da Esquina, nem do disco. Aí eles ficaram perplexos quando viram aquilo, né? E tá aí os dois já adultos, né? E aí o que aconteceu? Obviamente, algum esperto convenceu os dois a meter um processo, né? Que é uma questão aí considerável, né? Essa capa é um ícone mundial hoje, né? Ela rodou o mundo inteiro, usaram a imagem dos dois, eles nunca receberam lufas por isso, né? E eles colocaram um processo, né? Um deles até faz um depoimento dizendo que eu tenho 6 filhos para criar, eles usaram a minha imagem, eu nunca ganhei nada com isso, etc. Eu sei que no fim eles perderam o processo, parece que ainda dá para recorrer, mas perderam porque prescreveu. De acordo com o juiz, ele considerou que isso prescreveu e tal. Eu acho que eles ainda vão recorrer. Agora, é um processo complicado, porque, Rovai, quem pagaria essa conta aí? A Universal, a EMI que virou Universal, a gravadora, né? Parece que a Abril Cultural está enrolada no negócio, porque foi a primeira a publicar a foto, não sei. O fotógrafo CAF, que morreu no Réveillon, morreu no dia 1º de janeiro de 2019, agora há poucos anos, né? Teve um infarto. Os artistas, o Milton Nascimento e o Lô Borges, quer dizer, é um imbróglio danado, né? Mas o fato é que esses 2 meninos serviram de símbolo para um dos maiores ícones aí da música brasileira, que é essa capa fabulosa, essa capa linda, maravilhosa, e é feita com coragem, né? Porque não tem nenhum nome aí, Rovai, não tem nenhum... É como a capa do Abbey Road dos Beatles, que eles estão os 4 atravessando a rua. Não tem nenhum nome, mas o grande argumento dos Beatles para fazer aquela capa sem o nome deles, né? E eles bancaram porque a gravadora também reclamou, é que eles eram tão conhecidos no mundo inteiro que não precisava do nome, que bastava a imagem deles. Agora, aí no caso, o Milton Nascimento e muito menos o Lô Borges não eram tão conhecidos quanto os Beatles, né? E nem são eles que estão na capa, quer dizer, a coisa é mais ousada ainda. E mesmo assim é considerado por muitos críticos, por várias enquetes aí, como o grande disco brasileiro do século XX, né? Talvez o grande disco brasileiro de todos os tempos. A capa virou um ícone, mais uma vez, repito esse termo, mas é verdade, né? Qualquer brasileiro interessado em música que bate o olho nessa capa, reconhece o Clube da Esquina aí e tal. E aí, a gente tem a morte do Lô Borges, né? Essa semana. E a reação das redes, até a Quest fez... isso aí é outra coisa curiosa, que a gente fala do CAF de novo, que é o disco do tênis do Lô Borges. O Lô Borges, ele fez... tá aí, essa foto. O Lô Borges, ele fez o Clube da Esquina e quando acabou ele queria ir embora para o Rio, ele queria ir embora para Minas, ele estava chateado, estava há um tempão no Rio de Janeiro, já não aguentava mais, não queria esse negócio de ser astro da música, nada disso. Mas aí a gravadora pegou e chamou ele e fechou o contrato para fazer um disco solo. E ele gravou no mesmo ano de 72 esse disco do tênis. E ele não tinha música nenhuma, ele conta que ele fez as músicas no estúdio.
E para fazer a capa, ele mais uma vez bateu o pé e disse: eu não quero tirar foto para a capa. Não quero, não vou tirar, não quero porque não quero. Aí o povo do coletivo, o pessoal que estava no entorno, falou: pô, Lô, você não tira esse diabo desse tênis surrado, vamos botar o tênis na capa, então. Aí o mesmo CAF pegou e fotografou, fez a foto desse tênis aí, né? Que inclusive o Rovai lembra que isso na década de 70 era um tênis raro, não era para qualquer um, né, Rovai? Não, era um tênis caro. Tinha Bamba, Quixute e Conga. Eu só andava de Conga, velho. Eu também. Bamba, tal, isso aí não existia, não tinha. Né? Bamba e Quixute. Bamba e Quixute, é isso aí. E na contracapa, aí sim o Lô concordou em botar uma foto dele, que é aquela que a Adri mostrou antes, que ele está emburrado pra cacete, é a cara dele. Com os tênis. Com o tênis, não, já é outro tênis, esse aí é o Conga. Né? O cara de ele já ter recebido direitos autorais aí, ter comprado um tênis mais bonitinho. E ele, depois que ele gravou esse disco aí, ele não fez turnê de lançamento, não fez nada. Ele pegou uma mochila e se mandou. Diz que primeiro foi para Porto Alegre, depois foi para Arembepe. Provavelmente com o dinheirinho que ele ganhou de advance da gravadora, tal, isso. Aí depois, aí tá aí, ó. Ele foi para Arembepe e ficou lá. Isso foi 72. Ele Arembepe só voltou a gravar. Praia dos hippies, dos descolados na Bahia, que até a Janis Joplin foi para lá, não foi? Isso, exatamente. Tem um documentário eu queria até trazer para vocês o título do documentário direitinho, peraí, que é excelente. Eu assisti essa semana, nunca tinha visto, é Loborges, Toda Essa Água, é de 2023, dirigido por Rodrigo de Oliveira e co-dirigido por Vânia Catani. Esse documentário está no YouTube, pode ser que derrubem aí mais dia, menos dia, e é excelente. E uma coisa que chama muita atenção, ele conta toda a história da carreira dele, da vida dele. O Loborges, eu vi, ele cantou no Bar do 3, a gente contratou ele. O Loborges era o anti-astro, como todos esses mineiros são, né? Ele chegou lá, Rovai, de calça jeans, tênis, uma camiseta, com o violão debaixo do braço. Normalmente, a gente contratou vários artistas lá, tá? Os artistas chegavam e traziam uma roupa pendurada, assim, iam para um camarim se trocar. Tá? O Loborges chegou com aquele tênis, a calça jeans e tal, e subiu no palco com a mesma roupa que ele chegou. Tá? Nunca foi de andar com colares e brilhante, nada. Era um cara super simples, era um garoto belo-horizontino, torcedor do Cruzeiro, e assim como ele era na vida pessoal, na infância, na juventude e adolescência, ele foi como artista. E acho que isso que chamou a atenção, que quando ele morreu, agora que causou essa comoção toda, porque tem essa pesquisa da Quest, que é muito interessante, ela. Primeiro, que ele chegou a alcançar, isso para quem mexe com redes, vocês sabem disso, a morte do Loborges chegou a alcançar 4 milhões de postagens nas redes, né? Foi uma coisa enorme. E o que é mais legal disso tudo, o que foi mais interessante, é que o que explodiu nas redes não foi nada. A gente, olha, por exemplo, a gente não sabe se o Loborges foi casado, quantas vezes, com quem é filho dele, quem não é, se ele tem filho. Ele tem uma vida pessoal muito discreta, né? O que explodiu nas redes... Rovai, olha que bonito isso, que explodiu com 53% das postagens foram as músicas, as canções do Loborges, que está no ouvido de todo mundo, que todo mundo adora, que todo mundo gosta. E essa pesquisa da Quest... não sabe que são deles, né? Oi? E que muita gente não sabe que é dele. Também, talvez não saiba ou sabe. Assim, 53% das menções foram para as músicas. 37% das menções foram para o Clube da Esquina, aí 9% para saudações e homenagens e 1% para despedida. E aí, teve, por exemplo, foram imagens lindas, eu postei no fórum, a população correu para a esquina, a população de BH, de Belo Horizonte, correu para a esquina, da Divinópolis com a Paraisópolis. Eu já estive lá 2 vezes, né? A primeira vez eu chorava igual um menino quando cheguei lá. Tem 2 placas comemorativas do lugar. É uma esquina que não tem nada demais, é um predinho, né? Não tem nada na esquina. Era simplesmente o lugar que eles se encontravam ali, né? E o nome, a invenção da coisa, foi do Milton Nascimento, o Clube da Esquina, né? E
uma multidão essa semana correu para lá e os amigos foram, vários amigos foram e tocaram durante várias horas canções do Lô Borges. Foi um evento muito emocionante, muito bonito, né? E, enfim, as canções mais uma curiosidade da pesquisa, que as canções mais mencionadas foi O Trem Azul, com 36%, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, com 29%, Paisagem da Janela, com 22%, Tudo que Você Podia Ser, com 12%, e Cravo e Canela, com 1%. Tem mais uma outra curiosidade do Lô Borges, né? É que de 2019, de 2019 até agora, a morte dele, ele gravou 5 álbuns. Ele estava fazendo um disco por ano. Impressionante, né? Ele não parava, era compulsivo, não parava de fazer. Gravou 5 álbuns e deixou 4 prontos. Caraca, o irmão dele, que eu conheci lá em Minas, quando eu estive lá, conversei longamente com ele, eu tenho me comunicado com ele, com o Rodrigo Borges, que é sobrinho também, durante esses dias difíceis, tristes, né? Ele contou para os jornalistas lá, contou para a imprensa que ele deixou esses 4 álbuns, que são inéditos. 2 já estão prontinhos e mixados. O último disco dele foi um disco que ele gravou com o Zé Cabaleiro. Lô Borges e Zé Cabaleiro. São 12 canções do Lô Borges com o Zé Cabaleiro. Agora, uma coisa que é um acaso, né, dessas coisas da indústria fonográfica, talvez essa nova fase da música brasileira, não sei, é que a última música de sucesso, a única música de sucesso do Lô Borges, nos anos 2000 para cá, foi aquela Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, que o Milton Nascimento gravou, né? Gravou no disco Pietà, de 2002. Todas as músicas que fizeram sucesso dele são anteriores a isso. E ele gravou dezenas de discos depois disso, e nenhuma canção de nenhum desses discos chegou a estourar, chegou a fazer sucesso. Tem uma com o Skank, com o Nando Reis, que fez alguns sucessos, tal, que ele tem uma participação que foi gravada pelo Skank. Mas ele tem inúmeros discos, inúmeros. Tem uma obra aí a ser resgatada, com parcerias com Caetano Veloso, com Nando Reis. Ele tem um disco com aquele menino do Skank, o Samuel Rosa, né? Que é um disco lindo, os dois ao vivo. Ele admirava muito. E ele tinha essa característica que era a mesma do Milton e desses mineiros todos do Clube da Esquina, que é carregar um monte de gente junto, sabe? Assim, eu comento isso no artigo que eu fiz sobre o Lô Borges, que você pega, parecia torneio, sabe, Roberto? Torneio de futebol, que todo mundo joga com todo mundo. Os discos do Clube da Esquina são assim. No disco do Milton Nascimento toca o Lô Borges, o Beto Guedes, o Flávio Venturini e tal. No disco do Beto Guedes toca o Milton Nascimento, o Lô Borges, e por aí vai. Então, mesmo que anda junto e tal. E eles multiplicam isso para outros artistas e outras coisas. Então, é uma coisa muito linda, né? É um movimento gregário de coletivos que se juntam. Lembra, assim, essa questão da rede social mesmo, né? Compunha todo isso. Legal. Muito lindo. E olha só, quem quer ouvir, ouve da sexta passada que a gente fez aqui a música, né, ao vivo com o Julinho. E hoje acho que não dá mais tempo da gente tocar e diga. Só um aviso, eu tô chique demais. Eu vou me apresentar. Hoje vai ter um sarau Lô Borges no Brocou com a Sinara. Então. Então, aí, gente. Eu vou cantar lá às 7 horas da noite, né? Isso, 7 horas da noite. Então, olha só. Quem está perguntando aqui se vai ter música, vai ter 7 da noite no Brocou. Julinho, obrigada. Ô, Julinho, e você vai tocar Lô Borges na festa também. Claro. Né? Bom, eu sempre toquei Lô Borges com a banda, sozinho, sempre toquei várias músicas Lô Borges, Milton Nascimento, Clube da Esquina e tal. É uma paixão minha, eu adoro a música que eles fazem desde garoto, é uma espécie de trilha da minha vida mesmo, eu sei que é um clichê isso, mas e na festa não vai ser diferente, né? Ainda mais agora, a partida do Lô, a gente sente muito, sabe? É isso aí, Julinho. Comprem o ingresso da festa, tá aí o link nos comentários. Julinho, obrigado. Agora a gente vai para Maricá, Julinho. Tchau, Julinho. Vamos lá. Valeu.